Começa agora mais um Armazém da Tecnologia, um programa de entrevistas sobre as tecnologias que estão no nosso dia a dia, mas muitas vezes a gente nem percebe. A expressão Internet das Coisas existe há pouco tempo, pelo menos era muito pouco difundida. Essa semana tomou uma proporção muito maior com a venda da empresa Nest para o Google, por mais de 3 bilhões de dólares. Mas o conceito Internet das Coisas existe há muito tempo. É disso que vamos falar hoje. Não saia daí que voltamos já. O nosso convidado de hoje é o arquiteto e urbanista professor Caio Vassão, que já trabalha com a Internet das Coisas, esse é o termo, Internet das Coisas, há mais de 20 anos. Bom dia, Caio! Qual a diferença entre falar de integração entre tecnologia e pessoas e falar de Internet das Coisas? Bom, a Internet das Coisas é um termo que foi cunhado para descrever o processo de integração entre sistemas digitais, entre as pessoas, entre cidade e os sistemas digitais. E ele tá lidando com a seguinte ideia: a gente vai usar a internet como uma cola tecnológica e informacional básica para qualquer coisa. Então, a gente imagina um futuro em que a câmera está ligada com o sistema de captação pela internet, sistema de segurança pela internet, a luz você vai ligar e desligar com o interruptor via internet. Pode parecer um conceito um pouco forçado, mas na verdade, quando você analisa do ponto de vista tecnológico, talvez uma maneira muito sensata de integrar os dispositivos. E por outro lado, como integrar isso com as pessoas, ou seja, como as pessoas vão interagir com isso. É uma espécie de cola tecnológica muito fácil de ser implementada, muito fácil de ser expandida, alterada, atualizada, muito mais simples do que outras formas de fazer. Enquanto a integração entre as pessoas e a tecnologia é uma coisa muito ampla, que tem muitas formas diferentes de se fazer isso, né? Quando a gente fala dessa integração, a gente está falando de uma coisa mais como uma cidade, os ambientes em que a gente vive, e o outro é mais falando dos objetos, alguma coisa assim? Na verdade, os dois falam da mesma coisa nesse sentido, né, em termos o tipo de ambiente a qual se dedica essa integração. A diferença na Internet das Coisas é que ele é um processo mais dinâmico e mais simples, porque a gente usa o mesmo protocolo de comunicação que a gente usa para baixar um site ou baixar um filme via internet, a gente vai usar o mesmo protocolo para conectar dispositivos entre si. Então uma geladeira que se comunica com... Esse é um sonho antigo da Internet das Coisas, que é uma geladeira que se comunica com o supermercado, mandando sua lista de compras daquilo que acabou ou venceu, né? Passou o prazo de validade. Isso seria feito via internet. Não só entre a tal da geladeira inteligente e o sistema de compras do supermercado, mas também entre o pacotinho de leite e a geladeira. Seria uma comunicação via internet. De novo, pode parecer estranho, mas na verdade é uma ideia muito simples, muito fácil de ser implementada. Que na verdade são necessidades que a gente sempre teve, ou pelo menos desejos. Mas isso talvez não tenha se trabalhado muito conscientemente no passado. Sim. Faz quanto tempo que você mexe com isso? Olha, eu estou envolvido com essa área de conhecimento, área tecnológica, há pelo menos 18 anos, né? Eu pesquiso tecnologia há mais de 20 anos, a tecnologia em relação com a sociedade há mais de 20 anos, mas o termo mais genérico e mais antigo, mais importante para explicar o que o pessoal chama de Internet das Coisas, é chamado de computação ubíqua. Computação ubíqua é computação em tudo quanto é lugar, onipresente. Esse é um conceito que surge em meados da década de 90 para cá, e eu trabalho com isso desde essa época, academicamente, pesquisas acadêmicas. E do que se trata isso, né? A computação ubíqua é a ideia de que o computador ele torna-se cada vez mais barato, seguindo uma tendência de barateamento e também de aumento da sua capacidade de processamento e capacidade de armazenamento de dados, que é exponencial. O nome desse crescimento exponencial é a lei de Moore. Moore é o Gordon Moore, é um dos fundadores da Intel, né, um gigante da tecnologia digital. Então essa tendência descrita pelo Moore lá na década de 60 é de que a cada 2 anos aproximadamente o custo do mesmo componente eletrônico cai pela metade. Ou se você inverter a lei, o mesmo dinheiro compra o dobro de componentes ou o dobro de poder de processamento.
significa o quê? Existe uma tendência, que a gente está seguindo bem ela, muita gente prevê o fim da lei de Moore há um tempo, ela não dá sinais de que vai terminar. A tendência de que computadores vão custar nada, ou muito barato. O mesmo preço que a gente paga por papel, a gente vai pagar por computador. Eu estava comentando mais cedo com você que quando a gente paga por um celular, a gente compra o celular, a gente não está pagando pelo hardware, pelo dispositivo. A gente está pagando por uma constelação, por uma suíte de aplicativos e serviços e acessos que o celular é só um nó, é só o portal pelo qual a gente entra nisso. Que no fim atendem os nossos desejos, as nossas necessidades. Exatamente. Que esse é o ponto central, né? É o que permite integrar esse sistema todo com o nosso cotidiano, com a nossa vida. Aquele dispositivo é o que abre esse mundo para nós. Então a gente paga por ele, mas na verdade a gente está pagando por esse mundo, né? Olhando essa linha do tempo, a gente teve aí diversos lançamentos, inovações tecnológicas e tudo mais. Às vezes nem tecnológicas também. Mas existe no marketing uma lei, uma teoria que diz que os produtos não criam necessidade. As pessoas têm necessidades e os produtos que são lançados vêm para atender essas nossas necessidades ou desejos. Tem uma outra questão que às vezes a gente quer lançar um produto e faz uma pesquisa. Só que se o produto não existe, se as pessoas não conhecem, a pesquisa tende a não dar resultado nenhum, porque a pessoa não tem sobre o que responder. Então, entendendo esses dois pontos, ou esses contrapontos, eu queria saber de você como que funciona o lançamento de produtos. Quando uma empresa lança um produto inovador tecnologicamente, alguma coisa que não existe, se lança no escuro, acredita-se, vem da cabeça de alguém, ou existe alguma outra forma de direcionar esse lançamento? Existem muitas maneiras diferentes. Uma coisa interessante quando você estuda inovação é que existem dois tipos de inovação, basicamente. Uma chamada inovação incremental, como uma inovação gradual em que você melhora os produtos que existem. A inovação incremental, você consegue fazer pesquisa de opinião de público e detectar o que o público quer ou deseja. O outro tipo de inovação é chamada de inovação disruptiva. É quando a relação entre a pessoa e a tecnologia muda tão profundamente que realmente é uma alteração profunda. Ela não é só um incremento, uma alteração do que já existe, mas é uma mudança nas relações. O conceito que eu trabalho, né, no meio acadêmico é chamado de ecologia de interação. A gente está imerso num ambiente que a gente interage com um monte de coisas, né, um monte de produtos e serviços. E nessa ecologia, cada coisinha que a gente interage, é o celular, é o carro, é a geladeira, é o avião, é o copo d'água, quer que seja, qualquer produto, qualquer entidade que a gente veja, ocupa um lugar nessa ecologia. Para um novo objeto entrar nessa ecologia, é uma inovação disruptiva. E aí que está o pulo do gato. A inovação disruptiva, ela é não previsível. Ela depende de que um grupo de indivíduos ou um indivíduo perceba novas relações possíveis ali entre tecnologia, sociedade e cultura, e ele consiga estabelecer um novo produto. Exemplos que a gente possa dar, e aí na hora que você vê esses exemplos é meio assustador, que foram produtos que foram colocados no mercado não por uma demanda do público, mas por essa percepção de indivíduos ou grupos de indivíduos criativos que inventaram o automóvel, a geladeira, computador pessoal, sistemas de som de alta qualidade, Walkman, celular. Não havia uma pesquisa de opinião que justificasse a colocação daquele produto ou serviço no mercado. Pelo contrário, o especialista da área, se consultado a respeito, ia falar que aquilo era uma loucura, era perda de tempo. A gente vê isso em todos esses mercados. Inclusive, existem exemplos que não deram certo, com certeza. Sim, existem muitos exemplos, mas exatamente, muitos becos sem saída e produtos que não dão muito certo. Um bom exemplo é a Microsoft há anos estava envolvida com a criação do que tornou-se o tablet, tornou-se o iPad, com um projeto chamado Origami, estava há anos circulando, mas havia uma série de ajustes que a própria Microsoft não era, digamos, não era o talento da empresa fazer aqueles ajustes, e era o talento de outra empresa, que é a Apple. E a Apple conseguiu fazer uma série de ajustes de como o ser humano interage com aquele dispositivo, e aí surgiu essa avalanche dos tablets e dispositivos touch, né? E agora a gente está falando muito, além de internet das coisas, muito de tecnologias vestíveis, né? Acessórios que a gente carrega no corpo. Inclusive a gente tem algumas imagens. Turma, dá para colocar aquelas 3 imagens que a gente levantou
de nem tanto tempo atrás. Tem um rapaz, se eu não me engano, do início da década de 90, carregando aí um monte de acessórios na cintura. Aí depois desse tem uma pessoa há cerca de 8 anos atrás, correto? É o mesmo pesquisador. Aquilo era um protótipo de computação que você leva no corpo, computação vestível, né? Isso está mais desenvolvido, só que a gente pode ver a última imagem, né? Que acho que quem está interessado em tecnologia conhece essa imagem. Esse aí é o Sergey Brin, que é um dos fundadores do Google, e esse dispositivo no rosto dele não é um óculos simples, é o Google Glass, que é um dispositivo que permite que, além dele ver o mundo através desses óculos, ele vê também informações que são projetadas na retina dele, né? O Google Glass, na prática, é aquele mesmo dispositivo que o rapaz estava levando na roupa dele há 15 ou 20 anos atrás. Aquilo foi miniaturizado a ponto de poder caber na lateral de um óculos ali, né? Inclusive ele é muito mais sofisticado do que aquele produto. Naquela primeira foto, a gente tem uma série de coisas na cintura do rapaz. E aí talvez eu possa imaginar que tudo isso aí seja assim muito útil para ele. E o Google Glass também tem a sua utilidade para nós hoje em dia. Só que aí existe uma diferença muito grande de viabilidade. Aquilo claramente não era viável. Como que funciona o estudo da viabilidade para essas inovações? Perfeito. Existe uma área de trabalho que é muito forte hoje em dia na economia, na sociedade, na cultura, chamada design de interação, que é como projetar o processo de interação entre o ser humano e o dispositivo que ele está utilizando, ou então entre o ser humano e algum serviço, ou o ser humano e outros seres humanos mediados pelo computador ou sistemas interativos. E o design de interação, o bom design de interação olharia para aquele protótipo de 18 anos atrás e diria: aquilo não tem como ser colocado no mercado por um motivo simples e básico. Como é que eu integro aquilo ao meu cotidiano? Como é que aquilo anda comigo para lá e para cá? E efetivamente não anda, né? É uma parafernália que exige conhecimento técnico para ser montada, configurada, tornada útil. Enquanto o Google Glass é um dispositivo que o usuário coloca no rosto, configura em alguns minutos e sai utilizando. Assim como o celular. O celular, quando era um protótipo sendo desenvolvido em laboratórios, era uma tecnologia bastante sofisticada e difícil de ser utilizada por um usuário leigo, né? O que não é verdade hoje em dia. É um dispositivo simples. Essa transição entre o protótipo de laboratório e aquilo que está no cotidiano é feito por esse profissional que é chamado designer de interação. É o cara que trabalha e entende essas relações sociais e culturais por meio do computador. Como é que o computador se reconfigura tanto como interface, aquilo que a gente toca e escuta e vê, como também como dispositivo físico. Que tamanho tem? Cabe no bolso, não cabe no bolso? Ele é pequeno, grande? Quanto tempo demora para carregar? Quando ele está estudando isso, ele pensa só no presente ou de alguma forma ele pensa no curto ou longo prazo? Não, ele pensa nos dois. Ele pensa no que é viável agora, ele tem que ser, né? O design de interação, ele entende o suficiente de tecnologia para não dar bola fora, digamos assim. Mas ele também, ele não só está pensando no futuro, como ele está propondo o futuro, né? Tem uns grandes referências nessa área, que é um pesquisador americano chamado Alan Kay, que ele tem uma frase muito bonita que eu achei interessante. Ele fala que a melhor maneira de você prever o futuro é criando ele, propondo ele. E não tentando detectar com uma bola de cristal. Você propõe ele, invente esse futuro, né? O Caio tem uma série de projetos, ele estuda isso há muito tempo, mas ele me chamou a atenção para um projeto muito importante que se chama Pocket Car. A gente vai saber tudo sobre esse projeto em 2 minutos. Não sai daí que a gente volta já.
telespecternauta, mistura de telespectador com internauta. Sabe quem está de volta? É claro, o programa Despirocando comigo, Jorge Paulo. Então, ó, temos um encontro marcado toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. E o programa continua o mesmo: mulher bonita, música, humor, entretenimento, diversão e tudo mais que você pode imaginar e não imaginar. Então, ó, sexta-feira, 11 horas da manhã, eu com o Despirocando aqui pela TV Geração Z. Olá, eu sou Cíntia Santos, estou aqui na TV Geração Z e quero convidar vocês para o meu programa Sucesso e Foco, que será sucesso. Vem pra cá. Você acha que todo o PABX custa caro? Tem dúvidas na hora de escolher o PABX ideal para a sua empresa? Procura uma solução diferente e inovadora em PABX? O Basics soluciona todas essas dificuldades. Ele faz tudo o que um PABX comum faz, como transferência de ligação, modo de espera, secretária eletrônica, entre outras funções, e ainda é mais econômico, principalmente após a compra. Basics, a palavra final em PABX. Estamos de volta com o professor Caio Vassão, que vai falar sobre o Pocket Car. Professor Caio, conta pra gente como que é o Pocket Car, enquanto a gente vê aí 2 vídeos que ele mandou pra gente, também relacionados com carros. Olha, o Pocket Car é um projeto que eu desenvolvia alguns anos atrás, em coautoria com um grande colega meu, que é o arquiteto Marcos Dalmastro, sobre um veículo compacto movido a eletricidade para um passageiro apenas, muito compacto. Essa imagem que a gente está vendo não é do Pocket Car, é de um veículo da Toyota, mas para quem conhece o projeto Pocket Car, que é relativamente antigo aí, vai reconhecer que ele é muito parecido com aquilo que a gente propunha. E foi uma coisa importante que nós percebemos na época, que não faltavam empresas ou tecnologia para desenvolver produtos como aquilo que a gente imaginava, que é um veículo compacto, leve, de baixa velocidade, para tentar lidar com as demandas de locomoção no cotidiano, né? Esse é outro veículo também, que é um veículo da GM, em parceria com aquela empresa Segway, americana. É um veículo de altíssima tecnologia que permite esse equilíbrio em 2 rodas paralelas aí. A ideia é ter um veículo para 2 pessoas, ocupando o mínimo de espaço na cidade. A ideia não é ter velocidade, não é beleza, não é glamour, é locomoção, né? Quer dizer, como é que eu resolvo os problemas de locomoção de um cidadão hoje em dia. E essa era a nossa preocupação com o Pocket Car, quer dizer, quando a gente vê o cidadão andando pelas ruas de carro, você pode verificar que a maior parte dos veículos, a maior parte dos carros, tem um passageiro, que é o próprio motorista. Só que ele está ocupando uma área enorme, gastando combustível, um volume de combustível absurdo, poluindo a cidade, contribuindo para o mal-estar dele próprio e de todo mundo que está à volta. Aí eu tenho 2 questões críticas, né? Uma é que eu não acredito que as pessoas busquem o carro, queiram ter o carro pela questão de transporte racional. Perfeito. Senão seguiriam esse caminho. Eu acredito que as pessoas querem ter o carro por uma questão de status. Mostra poder e aí entra o desejo humano. E a minha outra questão é que a última vez que eu vi uma compactação de carros bem sucedida foi quando houve a invasão dos automóveis japoneses nos Estados Unidos, que deve fazer sei lá quantos, 20, 30 anos. De lá para cá, já vi uma série de projetos extremamente interessantes e nenhum viabilizou. Se eu não me engano, o que a gente tem de mais compacto hoje em dia no Brasil é o Smart, que é um carro muito pequeno, mas também é inviável até pelo custo. Faço essa pergunta para você, transfiro de uma forma completa. Por que nada dá certo nesse sentido?
Isso é uma coisa interessante, né? Isso é um outro aspecto da maneira como eu acho interessante entender a tecnologia. A tecnologia não existe como uma coisa isolada, ela está ligada ao cotidiano e à maneira como a gente estrutura o cotidiano. E para entender por que a gente não vê veículos compactos ou subcompactos ou veículos realmente adequados para nós, que é o tamanho do Pocket Car ou esse veículo que a gente vê da Toyota agora há pouco, né? Por que a gente não vê isso nas ruas, né? Porque efetivamente, quando a tecnologia de locomoção motorizada surgiu, imaginava-se, o que se imaginava como possível era um veículo maior, era uma carruagem motorizada. À medida que esse objeto, automóvel, foi se popularizando, a gente foi também repensando as cidades para poder acolher esse veículo. E efetivamente as cidades modernas, isso no mundo inteiro, com exceção de algumas cidades europeias, as cidades modernas foram projetadas para acolher o automóvel e não para acolher o ser humano. Por N motivos, para viabilizar a economia moderna, para viabilizar o próprio processo de consumo do automóvel, para viabilizar a gestão da circulação na cidade, sendo que a meta disso era viabilizar o máximo de produção na cidade, muitas vezes não o bem-estar das pessoas, na maior parte do tempo não, a preocupação não era o bem-estar das pessoas, mas era a aceleração dos processos urbanos, né? E também, como você bem colocou, o consumo, né? O consumo e o chamariz do automóvel, que ele é talvez a maior prova de conquista financeira, né? O status, né? O status social. Então eu consegui, olha lá, eu consegui ganhar dinheiro, vou comprar um carro. Isso é um problema histórico, né? Então, quer dizer, por que a gente não vê carros compactos? Porque efetivamente eles, como se fosse um objeto fora do lugar. A cidade, ela está estruturada para o automóvel. Quando você bota um veículo compacto, não só ele é um objeto estranho, como ele está competindo com objetos muito maiores, muito mais perigosos. Então, eu vou pedir para o professor Real explicar isso de uma forma até um pouco mais abrangente, porque ele diz que trabalha com o equilíbrio entre sustentabilidade, alta tecnologia e cultura urbana. O que é isso? Que equilíbrio é esse? Eu estava comentando com você mais cedo, né? Quer dizer, existe é bem comum o desequilíbrio entre esses três pés, digamos assim, né? Entre aquilo que é sustentável, aquilo que é viável como cotidiano, as pessoas entendem como algo real para elas, que elas consigam se relacionar, e na outra ponta, aquilo que é viável tecnologicamente. E é muito comum a gente ver soluções isoladas, uma solução muito boa tecnológica, mas que é insustentável, as pessoas não entendem na vida delas. Ou então uma solução sustentável que tem N problemas tecnológicos e as pessoas não entendem na vida delas. Ou algo que as pessoas entendem na vida delas e não é sustentável e não é viável tecnologicamente. Como articular essas três coisas? Existe uma percepção que muitas vezes não é possível, a gente consegue equilibrar dois ou um pedaço, quando na realidade sim é possível, só que é importante que essa articulação seja feita de maneira muito consciente, ela seja feita desde a etapa de projeto. A gente falava mais cedo a respeito de descarte tecnológico, né? Quer dizer, os produtos eletrônicos que são descartados às toneladas por dia, né? E um grande motivo para isso acontecer é que o especialista em descarte não foi envolvido na etapa de projeto do produto. Né? A gente vê depois, digamos assim. Gera o produto, depois a gente vê como aquilo é descartado. Que tal envolver esse especialista desde o início do processo? Se você envolve desde o início, esse produto ele já é diferente. Também tem que envolver o designer de interação, que é o cara que vai entender como é que isso acontece na sociedade, na cultura, desde o início do processo. Todos esses conceitos, essa multidisciplinaridade, entrariam no conceito que é de Smart City, de cidades inteligentes? Sim. Isso é uma coisa interessante, né? Há muito tempo se fala de integração digital da cidade, dos edifícios, né? E é uma coisa bastante difícil, exatamente porque não existe um modelo muito claro de como isso pode acontecer. Essa imagem é interessante, esse é um dos modelos possíveis de como a gente pode ver a integração digital e tecnológica na cidade smart, digamos assim, né? Esse é um dos modelos da empresa Libellio, mas existem outros modelos, vários modelos diferentes. E a gente pode ver a complexidade que a gente está falando, né? O que é cada um desses itens que está aí? Exatamente, são muitos sistemas diferentes, de transportes até produção, geração e distribuição de energia, gestão da circulação na cidade, gestão de ar-condicionado e conforto ambiental, a gestão de comércio. São muitos itens diferentes que estão integrados, ou deveriam estar integrados numa Smart City, né? Isso ainda é um sonho, porque ainda há barreiras tecnológicas, ou seja, como integrar tudo isso. Uma das possibilidades é justamente a chamada internet das coisas,
que seria essa cola para integrar esse monte de coisa aí. Existem barreiras sociais e culturais, quer dizer, como é que o cotidiano das pessoas seria alterado, melhorado, talvez possivelmente até alguns momentos piorado por essa integração. Existem barreiras de sustentabilidade e ecologia, quer dizer, será que a gente está integrando tudo isso para aumentar a sustentabilidade dos sistemas, ou será que a gente está colocando isso muitas vezes sem ponderar sobre se sistemas são sustentáveis ou não? Vamos dar uma olhada também naquelas outras duas imagens que fazem parte da sua proposta? Então, aqui é um exemplo de como a gente pode ponderar sobre a integração entre tecnologia, sustentabilidade e o cotidiano, né? A cultura urbana. Isso aqui é uma vista de uma avenida, como por exemplo a Rebouças, se ela fosse por onde só circulassem veículos compactos ou corredor de ônibus, né? Então a gente vê veículos similares ao pocket car, ciclistas, pedestres andando ali. Essa é uma cidade em que o volume de veículos ocupa tão pouco espaço que na verdade a gente pode transformar as vias em parques lineares, ou boa parte delas em parques lineares. Então a gente teria uma avenida como a Rebouças, seria toda arborizada. Outra coisa interessante, os veículos seriam baixos, eu conseguiria ver as pessoas, mas é um ambiente silencioso, eu escuto a voz das pessoas. O que tem na outra imagem? Essa outra imagem é uma imagem que ela fala a respeito de um conceito que a gente gosta de trabalhar nas pesquisas, que é chamado repertório tecnológico. O que é o repertório tecnológico? O que a gente usa como tecnologia para viabilizar uma coisa qualquer, como por exemplo aqui transportes, né? Lá no fundo a gente vê uma imagem que são os veículos motorizados, que é um repertório tecnológico. Motor a explosão, alta velocidade, que envolve perigo, envolve exposição, envolve uma série de demandas de segurança bastante fortes, porque é perigoso. E na frente, perdão, a gente vê um outro repertório tecnológico que é o da bicicleta, dos veículos leves. Baixa potência, baixa velocidade, muito menos perigoso, mais amigável para a cidade. Pelo jeito, essa velocidade da evolução da tecnologia, da velocidade do processamento e tudo, serve também para o desenvolvimento de novos conceitos e novas soluções. Exatamente. Em 1 minuto, te pergunto, o que esperar do futuro? Essa é uma boa. Bastante coisa. Mas acho que a primeira coisa, eu acho que me parece que é uma demanda que é imperativa, a gente tem que lidar com ela em um momento ou outro, é como efetivamente integrar esses 3 polos, como eu comentava com você. Tecnologia, ecologia e sociedade. Como é que a gente integra esses 3 polos para viabilizar a nossa existência nesse planeta? Eu brinco que muitas vezes é mais fácil fazer previsões de longo prazo do que curto prazo. E uma delas que a gente pode fazer, não sou eu que digo isso, é uma coisa que circula por aí, em 100 anos não estaremos andando de automóvel a motor a explosão pelas cidades. E por quê? Porque o petróleo vai acabar, isso é um fato geológico, não é uma questão de opinião, e a gente vai ter que lidar com outra forma com a nossa locomoção. E quando a gente não tem um combustível abundante, como os derivados de petróleo, a gente vai ter que lidar com outra forma com a nossa locomoção. A gente vai ter que andar com carros compactos, veículos compactos pelas cidades. Se é que a gente vai se locomover tanto quanto a gente se locomove hoje. Ou seja, se você pega um elemento de longo prazo, como a escassez do petróleo, você consegue prever algumas coisas bem interessantes. A curto prazo é mais difícil. O que vai acontecer nesse ínterim, né, dos próximos 20 ou 30 anos? Um pouco difícil prever, né? E também podem acontecer as inovações disruptivas, que colocam todo o nosso planejamento em xeque. em xeque. Com certeza. Muito bem, estamos chegando ao fim dessa maravilhosa entrevista. Professor Caio Vassão, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Por favor, deixa o seu contato aqui pra gente. Sim, bom, eu sou encontrado nas redes sociais, Facebook, etc. O meu site é caiovação.com.br, meu e-mail é caio@caiovação.com.br. Fiquem à vontade para me contatar. Muito obrigado. Obrigado, professor Caio. Não deixe de acompanhar a nossa programação no www.facebook.com/armazenatecnologia e divulguem para os seus amigos. Na próxima terça-feira estaremos ao vivo às 9 horas da manhã aqui na TV Geração Z. Até lá!